Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você, por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este teu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? E no versículo 13 diz assim: Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Feche seus olhos, coloque a sua Bíblia aí no seu lugar e vamos falar com Deus. Abra sua boca, fale com Deus. Peça para Ele falar com você nessa noite. Peça para Ele falar ao seu coração. Peça para Ele trabalhar algo que necessita ser trabalhado. Senhor, essa é a Tua palavra, Pai. Meu Deus, que ela venha de encontro a cada necessidade, a cada vida, a cada coração. Meu Deus, que eu seja um instrumento em Tuas mãos. Usa, Pai, a minha boca para falar as palavras que o Teu Espírito Santo quiser falar à Tua igreja, Pai. Que não sejam, meu Deus, os meus desejos, as minhas vontades, mas aquilo que o Senhor quer dizer a cada um, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, fala com esses que estão aqui, com aqueles que nos assistem, meu Deus, e que cada vida, meu Deus, seja edificada através da Tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Antes de se assentar, fala para quem está do seu lado aí, como é bom te encontrar aqui hoje. E assente-se. O tema dessa mensagem é sementes para a vida. Repita comigo: sementes para a vida. Olha só, Davi havia se tornado rei, Saul havia morrido, Jonatas havia morrido, Mefibosete era o neto de Saul, e ele havia se machucado, se ferido, se tornado coxo das duas pernas, porque na fuga, quando Davi assumiu o trono, na fuga, ele caiu, se machucou e ficou ferido para o resto da vida. Mas ele cresceu num lugar lá na casa de Maquir, num lugar chamado Lodebar. Foi lá que ele cresceu, neto do rei Saul. Havia sido esquecido lá, até que num determinado momento Davi, ele se lembra e ele pergunta se há alguém ainda da casa de Saul vivo. Imagina comigo, o inimigo do seu avô perguntando a respeito se existem ainda herdeiros, se existem ainda descendentes. Imagina só, se eu fosse esse moço Mefibosete, e eu ouvisse dizer que o rei Davi estava procurando os descendentes do antigo rei. Eu ia tremer na base, eu ia ficar com muito medo. Por que que o rei está querendo receber algum parente do rei anterior? Certamente é para matar, para acabar com a família de uma vez, para que ninguém da família se levante para tentar assumir o trono.
Essa era a realidade de Mefibosete, escondido na casa de Maquir. E ele estava num lugar chamado Lodebar. Quando a gente vê na Bíblia nome de algo ou de alguém que começa com Lo, o que vem pela frente é ruim. É ruim. Lá em São Paulo, perto do meu trabalho, bem 2 casas do lado do trabalho meu lá, tinha uma moça que um dia eu estava saindo e alguém chamou a moça. E ela falou, Loruama! Eu falei, opa, parei no portão assim do trabalho, falei, será que eu ouvi direito? E ela chamou de novo, Loruama! A mãe da moça Loruama provavelmente não sabia o significado do nome, olhou na Bíblia e falou, olha, é um nome que está na Bíblia, vou pôr na minha filha. Loruama significa desprovida da graça de Deus. Em outras palavras, desgraçada. Que nome! E Lodebar significa lugar sem pasto, terra seca, terra que não produz nada. E Mefibosete cresceu na mendicância, pedindo esmolas. A vida de Mefibosete não foi boa. E ele vivia se escondendo. Por quê? Com medo de morrer. Mas Davi chama Mefibosete, sabe, descobre o nome dele e manda chamar ele. Tanto é que quando Mefibosete se apresenta, ele se prostra aos pés do rei e ele fala assim, quem sou eu para que o Senhor tenha olhado para um cão morto, para um cachorro que não serve para nada? Em outras palavras, pelo amor de Deus, não me mata, porque eu não posso fazer mal para ninguém, me deixa viver. Mas a intenção de Davi não era matar, não era aniquilar a raça de Saul, aniquilar a família de Saul. Mas isso era o hábito de todos os reis, isso era o hábito dos faraós, isso era o hábito daqueles que assumiam o governo, aniquilar toda a descendência daqueles que haviam vindo antes dele, para que ninguém se levantasse e quisesse herdar o trono de novo. Essa era a realidade. Essa era a grande realidade. Então, quando Mefibosete foi, ele já foi implorando pela sua própria vida. Ele falou, eu não sou nada. Eu sou um cachorro morto, mas eu nem lati eu lato. Quanto mais ainda vou morder alguém. E Davi fala para ele ficar despreocupado. Fala para ele acalmar o coração. E Davi começa então a devolver, a dar a ele terras, a dar a ele empregados, servos, a dar a ele casas. E ainda fala para Mefibosete, Mefibosete, você vai todos os dias comer a comida que eu como. Você vai todos os dias se assentar comigo à mesa para comer. E por que eu te contei toda essa história? Para você entender que, para chegar até aí, existe algo antes disso. Existe algo que foi feito antes disso tudo, para que Davi chegasse a essa resolução, para que Mefibosete recebesse uma honra que nem dele era do pai, do avô. Olha só, onde é que tudo começou? Abra lá sua Bíblia, um livro antes, 1 Samuel, capítulo 18. Olha só, 1 Samuel, capítulo 18, no primeiro versículo diz assim: depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Naquele dia Saul reteve Davi e não permitiu que voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma.
Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Somente até aí. Davi e Jonatas, eles estabeleceram um vínculo, estabeleceram amizade, criaram um relacionamento. Quantas pessoas passam pela nossa vida todos os dias? Quantas pessoas passam na nossa frente, tentam se aproximar? Quantas pessoas Deus coloca no nosso caminho todos os dias? E muitas vezes a gente está aqui, distraído. Muitas vezes a gente está alheio ao que Deus está preparando. Muitas vezes a gente apenas acorda de manhã, quer ir para o trabalho, cumprir o dia de serviço e voltar para casa. Mas Deus, Ele trabalha de formas que não são as formas que a gente acha que Ele deve fazer. Ele faz do jeito dele. Olha só, lá na cidadezinha do interior da onde eu cresci, o meu avô foi o primeiro Virginelli lá, se mudou para lá. O primeiro do nome da nossa família, Virginelli. E o meu avô era uma pessoa muito bondosa, seu Romeu. Muito bondosa. E ele tinha para abençoar todo mundo, para ajudar todo mundo. Ajudar era com ele. Se tinha alguém necessitado, a pessoa deixava de ser necessitada porque ele ajudava. Tirava a roupa do corpo para ajudar o próximo. Sabe esse tipo de pessoa que estende as mãos, que não tem ganância para si, que não fica apegado a bens materiais? Esse era meu avô. Tinha o sítio, ele enchia a caçamba da caminhonete de jabuticaba, laranja, limão, jaca, mandioca, tudo que trazia do sítio, banana, e saía distribuindo. Trazia para casa o que era de consumo, mas trazia uma caminhonete lotada e distribuía na cidade inteira, principalmente para as famílias mais necessitadas. E o meu avô construiu um nome, o Virginelli. Depois veio meu pai, numa luta, num sufoco. Mas meu pai não era igual ao meu avô. A gente é assim, não é? A gente não é igual ao nosso pai, aos nossos pais. Meu pai e a minha mãe foram professores, meu pai cresceu, um homem respeitado, um homem íntegro na cidade, bravo, puxa, que homem bravo, mas ele gostava de cuidar das pessoas na braveza dele, e ele construiu um nome, ele e a minha mãe é viva até hoje, graças a Deus. Meu pai já é falecido, mas construiu um nome, Virginelli. E na cidade, algumas pessoas que conheciam o meu avô, conheciam o meu pai, eles falam: ô Virginelli, como é que você está? Meu irmão também, mesma coisa. E aí, Virginelli? É um nome que tem algum crédito na cidade. Quantos estão compreendendo? Diga amém. Mas fui eu que construí? Não. Foi o meu pai, foi o meu avô, a minha mãe. Eles construíram esse legado que você não consegue colocar preço nele. E a gente colhe frutos daquilo que eles plantaram: a amizade, o respeito, o crédito nas lojinhas. Não, é o Virginelli, pode vender para ele fiado. A gente não compra fiado, graças a Deus. Mas abre crédito. Não, aqui você pode comprar, não tem problema. Por quê? O meu pai e o meu avô eram conhecidos por serem bons pagadores, pessoas corretas. Minha mãe, uma pessoa correta. A gente herda isso. A gente herda essa imagem. Mas o contrário também. Toma cuidado com fulano. Fulano é filho de... você não sabe quem é o pai da pessoa. O pai dessa pessoa. Olha a mãe.
Já ouviu isso? Cuidado com tal pessoa. Olha a família dele, olha a família dela, abre seu olho. Por quê? O ruim também prolifera. Não é assim? E a nossa vida? E o nosso nome? E as nossas relações, como é que estão? Será que a gente está valorizando aquilo que os que vieram antes da gente construíram de bom? Será que a gente está corrigindo o que talvez possa ter acontecido dos anteriores a nós terem construído uma imagem ruim? Nós estamos aproveitando todos os momentos que Deus nos proporciona para construirmos bons relacionamentos? Será que nós estamos fazendo isso? Olha o que Jonatas fez. A palavra diz que os dois construíram uma grande amizade. E não é porque Davi era um cara rico, Jonatas era o filho do rei, mas Davi era um menino pobre. Mas os dois tiveram um vínculo, construíram uma amizade. E quando essa amizade ela foi ser selada, Jonatas ele deu para Davi, olha só, Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi, no versículo 4. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Jonatas tirou do próprio corpo aquilo que ele estava usando, a sua defesa, o seu ataque, a sua capa. Ele entregou, ele deu de presente a Davi. Ali Jonatas estabeleceu um relacionamento saudável. Olha só, quem gosta de ganhar presente? Levanta a mão, pecador, vai. Todo mundo gosta de ganhar presente. A minha esposa quase pula, a pastora quase pula. Ela gosta, é uma linguagem de amor dela alta. Mas não é pelo valor do presente, é por ser lembrado. Quando nós gostamos de ganhar presente, não é apenas pelo preço que é pago pelo presente, mas pelo fato de nós sermos lembrados. Esse é o maior valor. E Jonatas estabeleceu essa aliança. Nós precisamos ser inteligentes. No livro de Provérbios, ele nos dá uma receita de como nós devemos nos relacionar com as pessoas. Ali tem uma receita de relacionamento para a vida, para tudo. Seja familiar, seja no trabalho, seja no relacionamento amoroso, em tudo. E nós precisamos aprender, nós precisamos desenvolver essa habilidade de nos relacionarmos com as pessoas. Aqueles que não se relacionam, eles não crescem, não mudam de vida. Eles vão de cabeça baixa, voltam de cabeça baixa e a vida passa. Mas quando nós desenvolvemos a habilidade, isso é uma habilidade que nós podemos desenvolver. Você já viu pessoa que você fala assim, nossa, essa pessoa tem um talento, ela sabe se relacionar muito bem. Quem aqui conhece alguém assim? Eu conheço muitas pessoas que conseguem, que sabem como fazer para se relacionar bem. Onde elas aprenderam? Alguém ensinou. Ninguém nasceu pronto, todo mundo aprendeu. E tudo isso nós podemos desenvolver. Mas nós precisamos levantar os nossos olhos, olhar quem está ao nosso redor, conectar com as pessoas. Já imaginou se isso aqui, esses 4 versículos do capítulo 18, eles não tivessem acontecido? Se Jonatas e Davi não tivessem criado um vínculo, o que seria de Mefibosete? Olha só como as coisas vão se construindo. O que seria de Mefibosete? Eu acho que a história dele seria diferente. O rei ia perguntar, será que não tem alguém ainda da casa de Saul? E alguém ia falar assim, olha, tem o Mefibosete e a família dele,
moram lá em Lodebar. Davi ia falar, então manda um exército e acaba com aquela terra. Olha só como mudam as coisas. Olha como o resultado, como a história pode ser mudada através de desenvolvimento de relacionamento. Porque alguém, em algum momento, se tornou amigo de alguém. O tema dessa mensagem é sementes para a vida. Sementes para a vida. Nós precisamos semear por todo o caminho. Por onde nós formos, a gente precisa construir bons relacionamentos. Por onde a gente passar, nós precisamos deixar saudade. Não porque a gente morreu, mas porque a gente seguiu em frente, porque foi necessário. Vou demorar para morrer. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Eu também. A gente precisa construir relacionamentos e deixar uma boa história por onde nós passamos, uma boa história pelas vidas que cruzam a nossa vida. As pessoas, quando se encontrarem com a gente, elas precisam falar para outros: olha, me encontrei com uma pessoa hoje, papeira, precisa conhecer esse cara, você precisa conhecer ele, é uma pessoa extraordinária. Olha só, outra pessoa pode falar assim: eu conheci uma senhora hoje, uma fofura, Dona Clarice, que pessoa meiga. Vocês precisam conhecer a Dona Clarice. Quem aqui conhece a Dona Clarice? Eu vou apresentar para quem não conhece. A gente precisa desenvolver bons relacionamentos. Um dia, a Dona Clarice, na porta da igreja, ela falou: pastor, eu só vejo o senhor pela televisão. Eu fiz assim, poxa, me senti importante. É porque o YouTube na televisão. Ela só me via na televisão, até o dia que ela me encontrou pessoalmente. Isso marcou a minha vida, Dona Clarice. Olha que gostoso, uma simples palavra. Eu me senti tão importante. Olha só. E nunca mais esqueci o nome da Dona Clarice, da Luciane, da Sofia. Nunca mais. Olha que gostoso. A gente precisa marcar as pessoas que estão perto da gente. E não é marcar apenas porque a gente cumpre horário, não é marcar apenas porque a gente faz o que tem que ser feito, mas porque a gente se relaciona, porque a gente conversa, porque a gente ajuda, porque a gente se coloca à disposição, porque a gente atende. A gente tem que fazer mais do que aquilo que é colocado na nossa mão. A gente precisa fazer sempre um pouco mais do que é confiado na nossa mão. Nós precisamos semear todos os dias. Marcos, Evangelho de Marcos. Olha só o que diz a palavra de Deus. Marcos, lá no capítulo 4. No versículo 3, diz assim: escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, e a semente brotou, cresceu, e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. A lei da semeadura. Observe que a semente caiu em 5 tipos diferentes de terreno. Cada terreno desse pode ser uma pessoa que você conversa. Cada terreno desse pode ser uma tentativa de você se relacionar com as pessoas. A lei da semeadura e da colheita, ela serve para tudo na nossa vida. Para tudo. Mas nós precisamos semear. A palavra diz que aquele que olha o vento, ele nunca semeia.
Aquele que olha as condições, olha, não está ainda nas condições ideais, não está nas condições perfeitas, eu vou esperar melhorar um pouquinho. Passa o tempo, a pessoa não põe a semente. Aí a pessoa fala assim, não é a hora ainda, eu preciso esperar mais um pouco, porque eu preciso dar mais um passo antes de começar a semear, e a semente vai apodrecendo no bolso, e ela não faz, ela não dá o próximo passo, e ela fica esperando, olha o vento, observa as condições, e ela acha que não está ideal. Mas esse aqui, que saiu a semear, olha só o que diz a palavra. As pessoas acham que ele estava andando pelo caminho e tinha um buraco no saco que ele estava carregando e a semente foi caindo. Não, ele foi despejando a semente por todos os lugares onde ele passava. Ele foi despejando a semente em todos esses territórios, em todos esses lugares. Olha lá, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Olha, pastor, está falando que caiu. Agora olha lá. Outra, enfim, no final. Enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente caiu por todo lugar. Ele jogou a semente em todos os lugares. Em todos os lugares. Você precisa investir nos relacionamentos. Quem aqui já se frustrou com algum relacionamento? Vai, coração partido. Acontece, tem que seguir em frente. Mas foi uma tentativa, não foi? Não é assim? A gente não tenta para dar certo? Não é isso que a gente quer? É ou não é? Fica todo mundo meio ressabiado, acha que é pegadinha. A gente tenta, e a gente erra. Quem aqui já errou? Oh, obrigado. Todo mundo já errou em muitas áreas da vida. Todo mundo já errou, todo mundo já cometeu alguma besteira e não deu fruto. Olha só. Mas há um momento em que acerta. A gente acerta a mão, não é assim? Fala para quem está do seu lado, a gente vai acertar a mão. A gente acerta. Tem uma hora que o negócio todo funciona, tudo vai bem. Mas sabe por quê? Porque você já experimentou semear no meio do espinheiro e não foi. Você já experimentou jogar onde a terra era rasa e tinha rocha por baixo e não vingou. Você já tentou de inúmeras formas e o negócio não foi. Isso vai te dando sabedoria, isso vai te dando entendimento, isso vai fazendo você crescer, e você vai aprendendo, e aí chega um momento que você fala aqui, ó, essa terra é boa, pode plantar que dá. Você fala, mas como é que você tem certeza disso? Eu falei, porque eu já errei pra caramba, as outras não funcionam, essa funciona. Não é assim? Às vezes, em algum momento da nossa vida, a gente vai ter uma certeza de algo, mas essa certeza ela só é alcançada porque a gente errou pra caramba antes, até acertar. Pastor, eu tenho que errar? Não, muitas vezes não, mas na maioria sim. Na maioria sim. Quantos já ouviram falar de um jogador de basquete chamado Michael Jordan? As pessoas contabilizam quantas cestas ele acertou. Tem lá, se você procurar no Google, você vai ver quantas cestas de 3 pontos ele acertou, quantas cestas de lance livre ele acertou, quantas cestas de 2 pontos ele fez. Vai ter lá todas as informações. Sabe o que não tem lá? Quantas ele errou. Não tem. Mas ele errou muito mais do que acertou. Muito mais, muito mais, muito mais. Mas ele tentou muito, ele foi muito, ele semeou muito, ele fez tanto, que ele se tornou um dos melhores. Mas tem que fazer. Fala para quem está do seu lado, tem que fazer. A gente precisa fazer. Construa relacionamentos.
Hoje você está colhendo frutos de relacionamentos que vieram antes de você, dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós, seus bisavós. Eu sei que aqui em Rio das Pedras tem famílias que estão há muitas gerações, são famílias de nome, são famílias de nome. Outras estão começando a construir. Nós trouxemos um nome para cá, Virginelli. Ele é pouquinho conhecido hoje, mas uma hora vai ser grande. Pastor, como o senhor tem certeza? Porque eu sei o caminho. Eu sei o caminho. E a família vai ser muito conhecida. E vai ser por coisas boas. Tudo tem o seu tempo. Mas se nós não plantarmos, se nós não semearmos, se nós não construirmos, não vai ter nada lá na frente. Fala para quem está do seu lado. Você precisa começar a semear. A gente precisa semear e a gente não pode parar. A gente precisa semear debaixo de chuva. A gente precisa semear olhando para o vento. A gente precisa semear debaixo de trovoada, debaixo dos problemas, debaixo das dificuldades. A gente precisa semear todos os dias. E eu estou aqui falando de relacionamentos, para que os que vierem após você possam colher frutos muito doces, e que eles aprendam a desenvolver relacionamentos cada vez melhores, porque eles vão olhar para você e vão falar assim: os meus pais tinham um nome, os meus pais eram pessoas de respeito, os meus pais, os meus avós eram bondosos, os meus pais, os meus avós eram pessoas firmes, íntegras. Você vai poder falar. Isso se você já não pode falar hoje, é claro. Mas as pessoas que virão após você, elas vão ter orgulho de quem é você. Elas vão se orgulhar. E lá na frente, algo que você construiu hoje vai servir para atender os seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Isso se Jesus não voltar. Mas toda a sua família, ela vai colher frutos daquilo que você semear hoje. Fala comigo: a minha família, toda a minha descendência, vai colher os frutos do que eu semear hoje. É assim. É hoje, amanhã, depois de amanhã, e depois, e depois, e depois. Continue semeando, firme, e você vai ver a sua vida, a sua casa, a sua família, a cada dia, prosperando, sendo abençoada, crescendo, sendo reconhecida. O nome da sua família vai ser lembrado por muitas e muitas gerações. Aleluia. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Toda palavra ela vem para edificar a nossa vida. Toda palavra vem para mudar o nosso comportamento. Toda palavra de Deus é um desafio para nós. E o desafio é a gente ouvir a palavra, receber a palavra num bom terreno aqui, ó. Esse coração tem que ser um bom terreno, onde essa semente vai ser plantada, e ela vai prosperar, e ela vai dar 30, 60, 100 vezes mais do que ela foi plantada hoje.